Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma noite algo gelada em Curitiba, mas o inverno está aí, né? Terceiro dia do inverno. Então, e agradecemos o afinco de todos que vêm mesmo a uma temperatura mais baixa, né? Então, antes de iniciarmos a preleção, vamos fazer uma prece. Eu sempre chamo a atenção, descruzar as pernas, uma inspiração mais profunda e nos concentrarmos, pedirmos ao amado Mestre Jesus, guia e modelo de nossas vidas, que seus ensinamentos alcancem os nossos corações. Que sejamos, assim como Nicodemos, naquela passagem da Bíblia, que procurava por Jesus para absorver seus ensinamentos. Só que ele tinha que fazer de um modo velado, escondido. Nós não, nós já temos a liberdade de conhecermos toda a vida de Jesus e seus ensinamentos. Ajuda-nos a compreender a necessidade de renascer, não da carne, mas do Espírito que é imortal, buscando a nos construirmos sempre novos homens e mulheres dentro da caridade. Que os benfeitores espirituais dessa casa, neste salão, nos envolvam com suas vibrações de paz, que seja fluidificada a água que alguns trazem para o centro espírita, para esse tratamento. Em teu santo nome, iniciamos os nossos estudos. Que assim seja. Um aviso, nós vamos ter a palestra, deve ter visto alguns cartazes no mural de um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, o seu César Perry. E ele vem falar sobre, o tema vai ser Entre Vidas, cá e lá, né? As palestras vão ser no dia 7 de julho, no horário da palestra mesmo aqui. Então, procure comparecer, porque ele vai estar lançando esse livro. O livro tem esse nome, Entre Vidas, cá e lá, né? Então, ele vai estar lançando o livro e vai fazer palestra aqui no Centro Espírita, tanto às 14 horas do dia 7/7, quanto às 20 horas, ok? Então, vamos lá. Hoje, falando sobre descobertas científicas e os princípios da doutrina. Então, fazendo uma ligação, uma ligação muito importante, porque Kardec já citava isso, a importância da ciência se unir à espiritualidade. E é algo que é difícil até hoje. Então, nós vemos cientistas, médicos, em grande parte, ainda não têm espiritualidade, e ficam ligados só ao material, né? Estão muito ligados à materialidade, e sem se preocupar, às vezes, com a espiritualidade. Então, um pouco de história. Então, vamos remeter ao início do Espiritismo. O início do Espiritismo foi em 1857. Então, nesse ano de 57, estava ocorrendo várias mudanças no clima, principalmente na França. A gente vai falar muito de Paris, viu, Ricardo? Em relação ao surgimento do Espiritismo. Então, ali estava em plena segunda revolução industrial, a ciência estava se sobrepondo aos ensinamentos religiosos. Então, o cientificismo estava muito forte ali nessa época. E
ali nasce o Espiritismo. Então, em 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Essa tela aqui, essa pintura, mostra Kardec com a esposa, Amélie Baudet, né, com o Livro dos Espíritos. E um detalhe ali que chama a atenção, estão sob a luz de velas, porque não havia rede elétrica. A rede elétrica ia chegar em Paris 21 anos depois, de 1857, então bem lá para frente. E a lâmpada elétrica ainda um pouquinho depois, demorou ainda um pouquinho, mais alguns anos. Então foi lançado nesse ano, aqui uma capa de uma das edições bem antigas do Livro dos Espíritos, não é a primeira, mas é bastante antiga, e foi lançado nessa livraria Dentu, em Paris, no Palácio Real. Né? Então, aqui uma imagem, o que é o Palácio Real, porque existe até hoje, já vamos ver uma foto atual ali dele, era onde se reunia a elite de Paris para grandes lançamentos, para comemorações, né? Existiam lojas e ali dentro estava essa importante livraria onde foi lançado o Livro dos Espíritos. Onde Kardec lançou o Livro dos Espíritos. Aí, ó, como que é o Palácio Real. Uma curiosidade, se chama Palácio Real, mas nunca teve nenhuma realeza morando no Palácio Real. Não houve nenhuma realeza, nenhum rei, nenhuma rainha nesse palácio. A pessoa talvez mais importante que morou ali foi um sobrinho do Napoleão Bonaparte, que morou no Palácio Real. Mas é uma construção muito bonita, perto do Louvre. 4 anos depois, de 1857, então 1861, é lançado o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. E o Livro dos Médiuns, ele não tem apenas esse nome. É Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, aqueles que tentam a ligação com o mundo espiritual, os evocadores. E na sua segunda parte, fala sobre as manifestações espíritas. E dentro dessa segunda parte, há um capítulo chamado do Laboratório do Mundo Invisível. Olha o termo que Kardec está usando. Laboratório do Mundo Invisível. Então, percebe-se aqui a ligação que o próprio Kardec queria dar ao Espiritismo como sendo uma ciência também. Doutrina, filosofia, mas algo científico, um estudo científico. Por isso, o método científico. Então, há uma metodologia científica no estudo dessa comunicação com o mundo espiritual. E isso é muito evidente no Livro dos Médiuns. Né? Então, o que é o método científico? Falando de uma maneira muito simplista, extremamente simplista, seria isso aqui. O cientista observa o fenômeno, vou chutar aqui um experimento. Uma planta, e aí o cientista pega e começa a avaliar. Essa planta, será que ela precisa de água, precisa de luz, precisa de ar? Aí ele não põe água. Ele vê que a planta morreu. Aí na outra ele põe água, mas só que põe num ambiente totalmente escuro. A planta também não sobrevive. Ou seja, ele começa a formular hipóteses. Precisa de água, precisa de luz, essa planta, senão ela não vai sobreviver. Então ele vai testando hipóteses a respeito daquele experimento. E daí aceita aquela hipótese mais coerente. Isso é metodologia científica, segue um passo a passo. Algo que a religião, até então, não utilizava. Observava o fenômeno e a hipótese que eles citavam é aquela ali, ó. A única explicação é Deus. Sim, é Deus que fez tudo, mas não havia uma metodologia científica. Né? Não havia todo um estudo em relação aos passo a passo para explicar um determinado fenômeno. Então, isso é um método científico de maneira bem simples.
E a ciência revela para nós as leis de Deus. Então, revela todas as leis da natureza que são leis divinas. Para a visão espírita, os cientistas são instrumentos para que a humanidade progrida, né? São necessários. E vem cada um no seu tempo ideal. Então, não vai surgir por acaso. Tanto é que o Espiritismo, ele nasceu no momento certo. Tinha que ser ali. Por isso que nós vamos ver a importância da Revolução Industrial, desse ano do lançamento do Livro dos Espíritos. E a ciência estuda o mundo material. Então, é aquele mundo que é observável, né? Então, através da física, da química, da biologia, faz a observação do mundo material, aquilo que é palpável, aquilo que dá para tocar, né? Mesmo que seja extremamente pequeno. Já o Espiritismo, ele vai estudar as leis do mundo espiritual. Então, ele passa a avaliar aquilo que pertence ao mundo espiritual, diferentemente do estudo da ciência. E, no final, o que conta, o que é importante, é que tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, eles não devem se contradizer, mas sim se completar. Se a ciência não consegue explicar até então, uma explicação vai ser uma explicação divina, algo que seja compreensível, né? Então, é importante que na avaliação científica haja esse componente de haver algo superior. Se até então eu não consigo explicar, tem algo superior para a explicação. E agora vamos voltar lá ao ano de 1857, aqui, que foi na segunda Revolução Industrial, né? 1857, que surgiu o Espiritismo. Mas vamos analisar rapidamente essas 4 etapas das revoluções industriais. A primeira ali é quando surgiu a máquina a vapor, navios a vapor, a Maria Fumaça, né, que utilizava vapor também. A indústria têxtil começa a ter uma produção muito grande. O carvão mineral passa a ser utilizado. Até então era a lenha, agora passa a ser o carvão, né? Daí a segunda, que nós já vamos avaliar mais a fundo. A terceira revolução industrial, meados do século XX já, é o surgimento dos transistores, da eletrônica, né? Começa a deixar aqueles rádios antigos, a válvula que nossos pais, avós tinham, e passa a ser já transistorizado. Então, algo mais não precisava esperar esquentar a válvula para sintonizar um rádio, né? E até começo da robótica na indústria. Começa a acontecer ali. E agora nós estamos já na 4ª Revolução Industrial. Essa, então, fantástica, né? Já a inteligência artificial, que, aliás, esse quadro eu pedi para a inteligência artificial fazer. Esse quadro aqui foi feito por IA, né? Então, vejam que interessante. Já a internet das coisas, de você ter uma Alexa, né? Ter uma Alexa na tua casa e pedir, Alexa, ligar a abajur, e o abajur se acende. Apagar luz sala, apaga, né? Então, é a internet das coisas. E a computação na nuvem, os data centers. Data centers, então, reunião de inúmeros computadores, utilizando-se de uma quantidade de energia muito grande, consome tanta energia quanto uma cidade, para vocês terem uma ideia. Então, é algo muito grande. É a 4ª Revolução Industrial. E não é a última, né? Isso aqui vai continuar. Por enquanto, estamos
nessa fase. Mas vamos nos ater à segunda revolução. Aqui começou a produção em massa. Então, as fábricas produzindo em grande quantidade, através das linhas de montagem. O exemplo era dos veículos, né? Então, o Ford modelo T ali, o Fordzinho ia passando por uma esteira, e daí um funcionário colocava a terceira porca da roda dianteira. O do lado já colocava a quarta porca da roda dianteira, outro da esquerda. E assim eles iam montando, né? Iam fazendo a montagem do carro. E isso dava uma velocidade muito maior na produção. Então, a linha de montagem. A eletricidade, né, muito forte aqui, a eletrificação, os motores, a combustão também, petróleo, e a indústria automobilística. Ou seja, seria isso aqui, a segunda revolução industrial. E das quatro, é a que trouxe maior número de invenções. Trouxe muitas invenções e que persistem até hoje. Utilizamos, claro, muito atualizados, mas até hoje. Nós vamos ver aí, ó. Lâmpada elétrica, veio na segunda revolução industrial, as torres de transmissão, o petróleo, as inovações aqui também, o automóvel, o avião, a briga lá entre Santos Dumont e irmãos Wright, quem que fez o avião, o primeiro avião, né, foi nessa época. A indústria naval, até então, os barcos eram feitos de chapas de ferro, não era aço. E o aço oxidava. E aqui é criado, então, o aço, que não oxida, resiste muito mais. E também a comunicação, o telégrafo. Até então, a comunicação era via cavalo, né? Ou, se fossem os indígenas lá, era o sinal de fumaça, né? Mas era ainda muito antiquado. E aqui agora começa a haver a transmissão de dados de longa distância através do telégrafo. Aqui falamos da linha de montagem e os impactos globais na urbanização, por exemplo. Não tinha mão de obra para tanta indústria. Tinha que trazer gente do interior. Então, as fazendas começaram a perder. O pessoal que trabalhava nas fazendas, chácaras, vinham para a cidade, porque ganhavam mais dinheiro e tinham onde trabalhar, né? E aqui teve uma cena também muito triste, que foi a exploração infantil muito grande. Então, crianças muito jovens, trabalhando 10, 12 horas, até relatos de 16 horas por dia, presas dentro de uma fábrica, né? Indústria têxtil ali, por exemplo. Essa aqui, mais triste ainda. Crianças muito jovens em minas de carvão, o ar extremamente poluído aqui com fuligem, e as crianças ficavam ali fazendo, sei lá, seleção de carvão, alguma coisa ali, né? Então, algo também muito desgastante e insalubre, totalmente insalubre. E as cidades, de modo geral, no mundo inteiro, aqui Paris, porque estamos falando do surgimento do Espiritismo, que foi ali, vocês vejam a quantidade nesse desenho de chaminés, né? Esse desenho foi da época, e mostrando a quantidade de chaminés que existiam na cidade. A Exposição Universal de Paris, em 1889, foi uma das maiores do mundo. E ali teve a implantação final da energia elétrica em lâmpadas. Então, imagine, até então eram só lampiões, velas, né? Aqueles postes de iluminação que funcionavam a gás, e agora passamos a ter a eletricidade e a lâmpada incandescente. Então, foi um sucesso aqui. Agora vamos fazer a ligação entre a Revolução Industrial e a doutrina espírita. Parece que não tem tanta ligação, mas não, existe muito, uma conexão profunda entre as duas, né? E que trouxeram e trazem muito progresso para a humanidade.
E esse progresso está muito ligado à lei do progresso, que o Kardec coloca, daquelas 10 leis, a lei do progresso é uma importantíssima para o crescimento da humanidade. E ele cita na Gênese, no livro A Gênese, que compõe o Pentateuco, uma das 5 obras espíritas, que o Espiritismo marcha de par com a ciência. Ele a aceita e nunca a repele. Então, nunca ele vai repelir a ciência. O Espiritismo aceita totalmente. E isso é tão verdade que ele foi mais à frente ainda, e olha o que ele afirma. Se a ciência disse uma coisa, os meus escritos outra, jogue os meus escritos fora. Tá? Se o meu escrito está dizendo uma coisa e a ciência já provou que é assim, então pode jogar meus escritos fora. Preciso ter muito coragem de falar isso, né? Porque ele tinha certeza de que tinha que seguir esse progresso científico. E olha que interessante, como várias invenções, elas vêm num determinado tempo, aquilo que eu lhes falei um pouco anteriormente. Elas devem vir naquele determinado tempo. Como agora estamos com a inteligência artificial, por exemplo, né? Mas, vamos ver ali o rádio. O rádio foi uma invenção do seu Guglielmo Marconi, esse italiano aqui. Mas junto, estava desenvolvendo esse estudo, só que um pouquinho diferente, porque ele não queria transmitir voz, ou, como é hoje, que a gente escuta música pelo rádio, era o seu Nikola Tesla. Aquele mesmo Tesla, dos veículos da Tesla, né, nos Estados Unidos. Então, é proveniente do nome desse indivíduo aqui. Ele queria transmitir energia elétrica. E até hoje estuda-se muito isso. Imagine não ter necessidade de fios elétricos, postes. A transmissão sairia de um emissor aqui e vem direto para a tua casa que tinha um receptor de energia. Então, ele estudava muito essa parte. E foi na mesma época, os dois desenvolvendo na mesma época. Outro caso, agora na biologia, a seleção natural, né? A lei de evolução. Então, a seleção natural das espécies, quem que desenvolveu? Nós sabemos, Charles Darwin. Mas por questão de dias, um outro indivíduo chamado Alfred Russel Wallace também estava fazendo a evolução descrevendo a evolução das espécies. Então, junto, na mesma época. Coincidência? Aqui, o seu Graham Bell, com o telefone, existia um outro. O Graham Bell era um escocês morando nos Estados Unidos, né? Mas existia um outro americano chamado Elisha Gray, que também desenvolveu o telefone. Questão de, também, alguns anos ali de diferença. E caso da câmera fotográfica. Sabemos que é atribuído ao seu Daguerre, Louis Daguerre. Mas o Nipsey, outro francês, os dois franceses, também desenvolveu uma câmera. Tanto que tem fotografias, as primeiras fotos, existem de um e do outro. As primeiras fotos que foram tiradas no mundo, né? Coincidência ou não? Na mesma proximidade de época, tudo muito junto? Não, não é coincidência. É a lei do progresso. Então, é isso que eu lhes digo. A coincidência de datas não foi um acaso. Era para ocorrer. Havia algum direcionamento para que acontecesse, né? Então, muito interessante isso. Existe um autor espírita chamado Gabriel Delany. Gabriel Delany, ele é considerado um espiritismo científico, o que ele escreve. Diferentemente de muitos, né, como Leon Denis, é um espiritismo filosófico, parte mais filosófica. Esse aqui é mais o científico, Gabriel Delany. E olha, ele reforça aquilo que nós citamos. Espiritismo é uma ciência progressiva. Conforme os espíritos progridem e nós crescemos intelectualmente, eles descobrem verdades novas.
que nos transmitem gradualmente. Portanto, não temos dogmas nem pontos doutrinários que sejam inflexíveis. Temos que aceitar mudanças. E um detalhe muito importante, que muitas às vezes perguntam isso em cursos, em relação aos espíritos que progridem. O espírito não sabe tudo. Não é porque ele está do outro lado que ele sabe tudo. Não. Às vezes ele sabe menos do que você, encarnado. Né? Isso não significa que ele dê todas as respostas, ou que todas as respostas estejam corretas. Não. Ele é um indivíduo que foi como nós aqui. Né? Está numa outra situação. Claro que alguns estão muito acima. E esses daí dão respostas fantásticas, né? Espetaculares. E a conexão entre os princípios espíritas e as teorias, essas grandes descobertas. Lá vem a inteligência artificial de novo. Essa figura aqui foi pedido e colocando os 5 principais pilares do espiritismo. Então, esses 5 pilares são a existência de Deus, acreditamos piamente numa força divina comandando, a imortalidade da alma, a alma nunca morre, que morre é esse corpo físico aqui, que já está, esse aqui está bem velho já, então uma hora tem que descartar. Né? Aí sai, vamos partir para uma outra encarnação. Comunicação com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Não podemos considerar que somos únicos, tem outros mundos. Né? O que nós vamos fazer agora? Daqui até o final da explanação, nós vamos fazer algumas pontes entre o que o Espiritismo diz e o que a ciência, cientificamente, como é visto esse fenômeno, essa ocorrência. O lado científico e o lado espiritual. Né? E uma delas, e que está muito ligado à comunicação, é aquilo que cita sobre a comunicação que fazemos com espíritos. Né? E a mediunidade, essa capacidade de nos comunicarmos. Essa comunicação, ela lembra muito uma telegrafia. Estou falando telégrafo porque, considerando a época de Kardec, que ele citou esse termo. Então, a comunicação funciona como uma telegrafia mental. O médium atua como o aparelho receptor, que capta os impulsos e pensamentos do espírito comunicante através de, como se fossem fios invisíveis, na verdade, fluidos. Então, quando vocês foram tomar o passe, o médium que veio aplicar o passe, ele está recebendo, ele atua como um aparelho receptor, captando algo de um espírito, de um guia espiritual. É isso ali que está acontecendo, basicamente, em linhas bem simples também. E aí a gente pode fazer uma analogia com a ciência. E é o que Kardec trouxe, colocando um lado científico, que a mediunidade seria como se fosse essa comunicação que é feita pelo telégrafo. Como eu lhes falei, o seu Samuel Morse, quando criou o telégrafo, ele trouxe um grande avanço. Imagine quilômetros de distância de linha e ele passava aqui, informação, outro lá lia, escutava o toque, interpretava como uma determinada palavra. E formava daí frases, comunicações inteiras. Né? Então veio o telégrafo. E aqui, do telégrafo, foi para o rádio para a televisão, e hoje já estamos aqui, na internet, nos celulares, nos iPads, né? Toda a parte tecnológica, notebook, então essa comunicação muito rápida. Hoje se fala com o outro lado do mundo quase instantaneamente. Né? Algo muito, hoje, muito simples. Imagine na época inicial disso aqui. Ou seja, a conclusão que nós tiramos, e Kardec foi muito feliz, quando ele citou
utilizou a invenção do telégrafo como uma metáfora para explicar a mediunidade. Aqui a médium recebendo a comunicação com o mundo espiritual. Era uma comunicação assim como o telégrafo é também uma comunicação no mundo material. Ok? Ponto 2. Ligação entre ciência e o espiritismo. O fluido cósmico universal e a física quântica. Fluido cósmico, segundo o princípio espírita, tudo que existe no universo, exceto espírito, tudo, exceto espírito, deriva de uma matéria elementar primitiva, o fluido cósmico universal. Para quem está estudando, é o chamado FCU, que a gente chama nos estudos aí, que se modifica em infinitos estados. Então, essa mesa aqui é fluido formado por fluido cósmico universal. A cadeira que estão sentados é fluido cósmico universal. O ar que nós respiramos é fluido cósmico universal. O teu corpo, o nosso corpo, fluido cósmico universal. Menos o espírito. É como se analisássemos assim com a química. Lembra da tabela periódica? Lá, mais ou menos. Hoje, considero, mas tem mais. Mas 108 elementos. E esses 108 elementos vão se combinando, formando inúmeras substâncias. Daí vem a lapa, vem o ferro, vem a madeira, vem o tecido, vem o plástico, etc. E o que a ciência nos diz? A astrofísica, física ligada à astronomia, admite que tudo que vemos, estrelas, planetas, nós mesmos, representam 5% do universo. Isso é física, hein? Os outros 95% são compostos por matéria escura e energia escura, algo que a ciência sabe que existe, porém não consegue ver ou tocar. Então seria esse desenho aqui, ó. O que a física, a ciência explica é só esse 5%. É só essa fatiazinha alaranjada ali do desenho. O resto, ou é energia, ou é matéria escura. Sabem que existe? Sabem. Por exemplo, estrelas, ou até galáxias inteiras. Ela tem um determinado movimento. E havia uma mudança nesse movimento. Se fosse uma órbita, por exemplo, de repente ela mudava. Só que não tinha nada aqui atraindo. Os astrônomos pesquisam, não tem absolutamente nada ali. Mas existe algo que está atraindo. É a matéria escura, ou é a energia escura. Seria a mesma coisa que você entrar num quarto escuro, totalmente escuro. Existem coisas ali, que você pode bater uma mesa, uma cadeira, mas é a matéria totalmente escura. Você não sabe onde que está. Está por ali, espalhado por ali. Então, a ciência sabe ainda muito pouco. Muito pouco. Concluímos daí que o que Kardec chamou de fluido cósmico universal, no século XIX, é o que hoje a ciência começa a mapear como campos de energia, teoria das cordas, universos paralelos e outras forças invisíveis que sustentam o cosmos. Universos paralelos. Existem muitos citando que existe um universo aqui do lado, do teu lado aí, 1 milímetro do teu lado tem um outro universo. É uma coisa de louco, mas é por aí. Isso é Stephen Hawking, Tem vários cientistas citando essa existência de vários universos paralelos espalhados. Agora, o que Kardec cita ali no Livro dos Espíritos? Que o universo é formado por, basicamente, 2 elementos. O elemento princípio inteligente e o princípio material. São apenas 2. Esse vai originar espíritos. Na verdade, é energia. E o princípio material vai formar todo o resto que é material, desde galáxias, planetas, estrelas
e até nós estamos daquele outro lado. Agora, quem gerou tudo isso? Algo que seria Deus. Não concordo com esse desenho, porque aqui é muita pretensão de nossa parte achar que Deus teria a nossa fisionomia, um rosto ali humano. Acredito que é algo muito maior, né? Mas está ali, o princípio inteligente e o princípio material. Isso é tão interessante que grandes cientistas estou falando, aqueles que estudaram muito, eles chegam à conclusão de que a única explicação para muito que a ciência ainda não tem resposta está em Deus. E é o que o Albert Einstein cita ali, ó. Todo aquele que se dedica ao estudo da ciência chega a convencer-se de que nas leis do universo se manifesta um espírito sumamente superior ao do homem, e perante o qual nós, com os nossos poderes limitados, devemos humilhar-nos. Albert Einstein, considerado o maior físico da humanidade, prêmio Nobel de Física, várias teorias aí. Esse livro é esse aqui, ó, Como Vejo o Mundo. É um livro muito interessante, porque não é o lado da física, estudo da física, mas é um livro mais filosófico, ele falando sobre os grandes problemas da humanidade, né, filosofando sobre o homem em si. Muito bom esse livro. Uma terceira ponta é a pluralidade dos mundos habitados. Jesus foi muito claro em relação a isso, quando ele citou: há muitas moradas na casa do meu Pai. Está em João 14, versículo 1 a 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai, que dá a entender que a terra não é a única morada. Existem várias outras, né? Não podemos achar que apenas esse nosso mundo tem vida, mas há muitos orbes do universo. Esse indivíduo aqui foi um astrônomo espírita que escreveu muito sobre pesquisas astronômicas, era francês, Camille Flammarion. E o Camille Flammarion, inclusive, que fez o discurso na hora que o corpo do Kardec estava sendo enterrado, né? No cemitério Père-Lachaise, lá estavam enterrando, e esse Camille Flammarion, e fui ver as datas, muito interessante. Ele nasceu em 1842. Kardec desencarnou em 1869. Então, esse indivíduo tinha 27 anos. E ele fez um discurso muito longo sobre Kardec, né? Então, um indivíduo bastante jovem falando sobre tudo aquilo que Kardec nos trouxe. E a ciência? O que a ciência diz sobre a pluralidade dos mundos habitados? Ué, mas não veio? Até agora os alienígenas não apareceram. Esses dias deram as caras ali em Campo Largo, mas não comprovaram, né? Então, até o momento, não. Por quê? É óbvio, nós estamos muito atrasados ainda. A humanidade ainda está se matando lá na Ucrânia, Rússia e Ucrânia, no Irã, crianças etíopes morrendo de fome, né? Crianças ainda sendo exploradas em boa parte do mundo, né? Feminicídio, quantidade de mulheres que morrem aí no Brasil, então, quantidade muito grande. Então, somos extremamente atrasados. O que uma civilização altamente evoluída vem fazer aqui? Fazer esse contato? Não, vamos deixar eles melhorarem. Quando eles melhorarem, aí o contato será feito. E os telescópios espaciais, como o James Webb, lançado em 2021, começou a operar em 2022, ou seja, ele está com 4 anos de funcionamento, muito pouco ainda, né? Ele já descobriu uma série de exoplanetas, planetas que não pertencem ao nosso sistema solar, a outros sistemas, mas que estão numa zona chamada habitável.
É uma zona em que a vida seria possível. Essa vida que conhecemos, né? Porque existem outras. Mas essa vida que conhecemos, ela precisa de uma temperatura não muito alta nem muito fria. Então, é uma zona habitável que esse planeta tem que estar localizado. Então, a exobiologia é um campo que está sendo muito estudado com esses telescópios atuais. E a conclusão disso? Solidão da Terra, ficou até interessante, a solidão da Terra caiu por terra, né? Mas caiu, porque não podemos ser os únicos, de maneira nenhuma, né? Kardec coloca, seria um desperdício de espaço e uma afronta à inteligência divina criar um universo infinito para apenas nossa terrinha aqui ter vida, né? Tem que ter em outros locais. E isso não foi só ele que disse. Aquele astrônomo, um dos maiores que até hoje o mundo já nos ofereceu, que é o Carl Sagan. Ele escreveu esse livro Cosmos e vários outros, trabalhou para a NASA. E olha o que ele cita. Se não há vida fora da Terra, então o universo é um grande desperdício. É a mesma coisa que o Kardec já tinha citado, né? Só que nunca se conheceram, claro. Esse aqui é muito atual, mas provavelmente ele nunca leu Kardec. Mas ele fala a mesma coisa. E vamos adiante. Olha o que o Carl Sagan ali já desencarnou há anos, mas o que ele cita, começa a se ver que o tamanho do universo é muito maior do que imaginava-se na época dele. Quando esse novo laboratório espacial começou a tirar as fotos, até então tinha um pontinho lá, eles achavam, tem uma estrela. Aquele ponto lá é uma estrela. Aí vem uma fotografia do telescópio espacial e vê que aquele ponto não é mais um ponto. Ele é comprido, né? Aquele outro que era um pontinho, é ovalado lá, é um oval. Não é mais uma estrela, é uma galáxia inteira. Então, o que achava-se que era aqui são 300 bilhões, 400 bilhões. A nossa Via Láctea é em torno de 300 bilhões de estrelas, 300 bilhões. Não vai ter um outro planeta com zona habitável? Muito improvável, né? Claro que tem que ter, ok? Outra ponta aqui em relação ao perispírito e os campos morfogenéticos. Kardec definiu que somos formados pelo perispírito, né? Um corpo fluídico intermediário entre o espírito e o corpo físico. E esse aqui é o molde que organiza a matéria e traz memórias de vidas passadas e organiza a estrutura do teu corpo. Não morre jamais, assim como a alma, né? Esse perispírito, ele vai formar todo esse teu corpo, todas as estruturas anatômicas do teu organismo. Então, está ali, um perispírito. Aí vamos para a ciência. Esse indivíduo, seu Sheldrake, né, um britânico, desenvolveu o que ele chama de teoria dos campos morfogenéticos. Segundo ele, a forma, o crescimento, o comportamento dos seres vivos não são mais determinados pelo DNA, que pensava-se até então, o ácido desoxirribonucleico. Não. Há algum campo invisível que está formando desde uma célula até um corpo inteiro. Alguma coisa muito mais complexa, que seria o tal do campo morfogenético. Então, a conclusão é semelhante ao que a doutrina cita. A organização biológica, a diferenciação de células, são todos governados por um perispírito. E a gente chama de MOB, que é uma sigla, né? Modelo Organizador Biológico. Então, vai organizar a biologia dos seres vivos. Isso vale para plantas e animais. E aquilo ali, imaginem, espermatozoide do pai une-se ao óvulo da mãe. Forma-se uma célulazinha.
essa célula é só uma, com uma determinada característica. Ela se divide em duas, igualzinha àquela primeira. Essas duas em 4, 8, 16, são idênticas. As 16 ali, se você colocar no microscópio, são idênticas. Porém, de repente, o que acontece? Uma célula vira célula muscular, outra um neurônio, célula nervosa, outro um glóbulo vermelho, outro uma célula do osso, né? Células epiteliais. Quem que diferenciou? Quem que fez essa mudança? Até então eram todas iguais. Então tem que haver uma força invisível que está guiando todas essas mudanças. Há algo que está comandando isso. Aí vem aqui o modelo organizador biológico, citado pelo Espiritismo, né? Ponto 5. A reencarnação e pesquisa sobre memórias de vidas passadas. Então, a reencarnação é a lei do progresso da alma. Vamos passar por múltiplas existências para depurar as imperfeições e adquirir conhecimento. Estamos aqui adquirindo conhecimento. Muito obrigado. Vocês fazem com que eu estude um pouco mais também. Vou estudar para aprender e para vir falar, apresentar alguma coisa, né? Então, isso é muito bom. Estamos no aprendizado. E essa reencarnação, hoje já está cientificamente cada vez mais sendo comprovada. Esse psiquiatra americano, Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, ele analisou vários, não é centenas, são milhares de crianças que apresentavam algumas manifestações. Falavam outra língua, em tenra idade, só que nunca tiveram contato com aquela língua. Tinham cicatrizes. O neto meu tem uma cicatrizinha aqui. Nunca teve problema nenhum no nascimento e tem uma cicatriz que aparece lá. São cicatrizes de memórias de vidas passadas, né? E ferimentos de outras vidas. E lembram de muita coisa, principalmente quando crianças. A partir do momento que vão crescendo, começam a esquecer gradativamente. Por quê? Porque elas têm uma companhia de um guia espiritual que vai até os 6, 7, 8 anos. Depois elas são deixadas mais para que dirijam o seu próprio caminho, né? Não que o guia espiritual não continue ali, continua ali, ainda bem, né? Mas não é tanto quanto criança. Então a ciência, apesar de com cautela, esses pesquisadores já começam a ver que existem evidências que validam a reencarnação. Eles não chamam de reencarnação, eles chamam de palingenésia, né? Senão eles têm que dar o braço a torcer para o Espiritismo, que já fala em reencarnação há muito tempo, né? E aí os livros do seu Ian Stevenson, Reencarnação, Xenoglosia, que é essa capacidade de falar línguas estrangeiras, mesmo sem nunca ter contato. Esse livro aqui tem na biblioteca, e ele cita 2 casos aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul. A mediunidade e as pesquisas em neurociência. Isso aqui é fantástico. A mediunidade é uma faculdade natural, orgânica, que permite a comunicação entre o mundo físico e o espiritual. Todos somos mais ou menos médios. Ah, não, eu não tenho mediunidade. Tem, só que não está desenvolvida. Outros têm muito desenvolvida, que é a mediunidade ostensiva, extremamente desenvolvida. Então, pouco a pouco, você desenvolve essa mediunidade. E olha o que os neurocientistas descobriram. Essa aqui é muito interessante e é relativamente recente. Inclusive, é um brasileiro, o Dr. Júlio Pérez, e esse americano, André Newberg. Realizaram exames de SPECT e ressonância magnética utilizando uma máquina parecida com essa. E colocaram um médium concentrando-se, fazendo uma comunicação, para que escrevesse um texto. E ele começa a escrever um texto bastante complicado, né? Algo bastante intrincado. Porém, enquanto
os médiuns escreviam esse texto complexo, as áreas do cérebro ligadas à escrita mostravam-se pouco ativas, quase nada. Não estava fazendo aquela área que era da escrita, estava praticamente parada. O que acontecia? Estavam recebendo essa comunicação, esses médiuns, de algo de fora, de um guia espiritual que estava trazendo essa informação. Então, isso aqui liga muito a ciência com o espiritismo. Quase em repouso eles estavam escrevendo um texto intricado. Ou seja, longe de criarem o conteúdo, o cérebro funcionava como um receptor, decodificando aquilo que ele estava recebendo de espíritos já desencarnados, mostrando claramente que aquela área do cérebro estava paradinha. É isso que acontece com os psicógrafos, médiuns psicógrafos. Eu sento aqui por causa do joelho, para dar uma descansar. Filho de pais analfabetos, né? Trabalhou durante anos num escritóriozinho de contabilidade, de repente ele vê que ele tem essa capacidade e começa e chegou a vender aí seus mais de 50 milhões de livros, né? E sem receber um centavo por causa disso. Tudo ele ia para obras de caridade. Então, o seu Chico Xavier. E a ação dos seres invisíveis nos planos material e espiritual? O que o Espiritismo diz? Que o fato de você não ver espíritos com esses olhos físicos não anulam de maneira nenhuma a sua existência. Eles estão lá, só que nós, uma grande maioria, não consegue ver. Outros conseguem, né? Isso aí leva a uma analogia lá com a ciência. No passado, vamos pegar a época de novo, vamos lá, a França, Louis Pasteur, né? Louis Pasteur estava estudando, na verdade, ele estava estudando cerveja e vinagre, por que estragavam. E ele começou a desconfiar que existia alguma coisa viva ali. Mas eles não viam, não tinham microscópios adequados ainda, e daí vem a descoberta de que eram micróbios que estavam provocando, estragando os produtos. E daí ele começa a descobrir também que esses micróbios eram causadores de muitas patologias, inclusive a raiva, que daí ele já começa o desenvolvimento da vacina, né? Então, tudo isso, até então, era um mundo invisível, né? Como aqui é um mundo ainda invisível para grande parte de nós. Ou seja, o fato de não vermos não anula sua existência sobre o mundo material, de maneira nenhuma. E, olha a inteligência artificial. Pedi para ela assim, coloque uma pessoa de idade, e pior que ela colocou um cara de idade ali que está parecendo que é mais novo do que eu. Significa que o negócio aqui já está meio desgastado, né? E colocou com uma entidade espiritual ali, muito bonita, aliás. Falei, coloca num parque, e olha que bonito que a IA faz para nós hoje. E essa ação também, né, de vermos a ação de seres invisíveis, então essa impossibilidade que a grande maioria tem, não significa a sua inexistência. Estão aí, influenciam nossos pensamentos e muito mais do que imaginamos. Só que existe uma lei de afinidade. Você vai ser afim daquilo que você quer. Se você tiver afinidade com viciados, alcoólatras, esses guias espirituais que vão se aproximar de você, não vão ser boas coisas. Então, tome cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você faz, né? Isso é a chamada lei da afinidade entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? O Chico Xavier, isso é muito interessante, Chico Xavier, ele via muito mais do que as outras pessoas. Então, ele estava na rua, um rapaz ali junto com ele, e daí ele pega e pergunta, escuta, está vindo uma mulher descendo a rua lá, você está vendo?
Não, não tem mulher nenhuma vindo. Ah, então tá bom. Ele tinha que perguntar, porque ele não sabia aquele que era desencarnado ou era encarnado. De tanta facilidade que ele tinha nessa visualização. E assim acontece com as crianças, muitas vezes. Crianças pequenas, né? Claro, crianças, mas crianças mais pequenininhas ainda, de 3, 4 anos, muitas vezes você se surpreende porque ela está falando com alguém. Ela está conversando, ela está brincando. Minha filha mais velha, tinha até o nome da amiguinha, era a tal da Lúcia. Era Lúcia. E ela conversava, brincava. E o que é? São espíritos que estão brincando ali, né? É isso ali. É o espírito brincando com a criança. Mas vamos lá, que o tempo urge. Relação entre espiritualidade e saúde. Vimos o que é o perispírito, é um corpo fluídico, só que, se houver desequilíbrios mentais e morais, eles podem lesionar esse perispírito e trazer doenças. Então, também, nós temos que cuidar muito. Então, a espiritualidade nos mostra que temos que tomar muito cuidado. E grandes centros de pesquisa, entre eles, Universidade de Harvard, considerada uma das melhores do mundo, Clínica Mayo, também dos Estados Unidos, possuem já núcleos que estão estudando essa espiritualidade e saúde. Estão provando que pessoas que oram, meditam, exercitam o perdão, mais do que nós, simples mortais aqui, eles têm um melhor sistema imunológico, menos problema cardíaco, menos hipertensão e mais longevidade. Vão mais longe. Ou seja, esse equilíbrio entre o físico, o mental, o emocional e até o espiritual vão trazer benefícios para as pessoas. E isso está sendo mostrado. Eu passei um pouquinho rápido aqui. Aqui é uma pessoa dando um passe numa UTI neonatal lá de Mato Grosso. Se não me engano, é Campo Grande ou Cuiabá. Um dos dois Mato Grosso lá. Está dando um passe num recém-nascido. Né? Então, pesquisadores estão evidenciando cada vez mais isso. O Dr. Paulo César Frutuoso escreveu vários livros, tem 11 livros. O mais importante é a Face Oculta da Medicina, não deixe de ler, é fantástico esse livro. Ele fala que existe alguma coisa além da mente, chame de espírito, poder superior ou Deus, que se junta para promover a saúde, prevenir doenças e facilitar os processos de cura. Né? E, por último, a imortalidade da alma e as experiências de quase morte, que a gente falou aí uns 2, 3 meses atrás. Então, na morte, o espírito se desliga do corpo e retorna ao plano espiritual, né? Facilitando, mantendo tudo aquilo que ele aprendeu. Sua memória fica tudo com ele. Só se desprende daquele corpo que já não funciona mais direito. E os médicos, hoje, neurocientistas, estão estudando muito pacientes que sofrem parada cardíaca, né? Tem uma parada na atividade cerebral, mas, ao serem reanimados, voltam à vida. Então, eles têm uma experiência de quase morte. E falam que o que eles viram, seres de luz, né? Viram o que estava acontecendo com ele ali dentro de uma sala de cirurgia, por exemplo, fazem esse tipo de relato. Encontram familiares já desencarnados. Espero que não vá encontrar minha sogra, mas encontram seres desencarnados que estão ali, presentes, né? Brincando. A conclusão disso tudo, o que é? Que a alma é imortal, e a nossa consciência também. Então, a alma, a consciência e o cérebro são coisas distintas. Na hora que desencarnou, na hora que morreu, isso aqui acabou.
porém aqui continua. Né? Então, continuamos ali. E aqui o doutor Décio também citando que ciência, filosofia e religião, e a aproximação que temos que dar, e a ciência tem que se aproximar muito da espiritualidade. Finalizando, porque senão o Sidney lá fora já vai fazer sinal para mim que está acabando, e estamos exatamente às 21 horas, hein, pessoal? Fica a mensagem final. Todos nós aqui que estamos estudando, acompanhando o Espiritismo, você tem uma grande vantagem, porque você já sabe, em parte, de onde viemos. Por que estamos nesse mundo, nessa terra de provas e expiações? Por que sofremos? Ou vamos sofrer? Porque há necessidade de passar por isso. E também sabemos para onde vamos, e que vamos reencarnar. Tá ok? Muito obrigado. Valeu, uma boa noite para todos. Obrigado.